Oi galera, tudo bem? Eu sou o Elivander, esse aqui é o canal Quarto Anjo. E a pedido de alguns, nós iremos começar a explicar profecias. Bom, estaremos explicando profecia do livro do Apocalipse e também o livro de Daniel. Pela ordem, Daniel primeiro, depois Apocalipse. Eles são um livro só, por isso que de vez em quando usaremos passagem um do outro para explicar, tá ok? Um é o livro selado, outro já é o livro aberto. E Daniel começa, Apocalipse e termina. Um vai completar o outro. Hoje nós iremos fazer uma introdução, conhecendo um pouco quem foi Daniel, a história dele, bem básico, e alguns segredos para interpretar o livro de Daniel, assim como também o livro do Apocalipse, tá ok? Eu convido você a fazer uma oração aí do seu lugar, eu já fiz a minha antes de começar, e o motivo da oração é que o Espírito Santo, ele está disposto a dizer em toda a verdade aqueles que buscam, e ele foi quem inspirou a Bíblia e está disposto a ensiná-la, caso você esteja disposto a aprender, tá ok? Então dê um pause aí e ora, depois você continua, ok? Bom, durante séculos a Bíblia foi proibida, ela era censurada e muitos perderam a vida porque acreditavam que a Bíblia ensinava a verdade e queriam defender essas verdades da Bíblia. Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia ela está disponível para nós, cada vez mais disponível. Você pode encontrar ela na internet, pode encontrar ela na igreja, tá ok? E nós temos a liberdade religiosa de poder estudar ela. É um privilégio ter a Bíblia em nossas mãos. Olha, aqui está a minha. E antes de começar cada estudo, a gente faz uma oração para que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou o profeta Daniel a escrever o livro dele, nos ajude agora a entender. Através da página da Bíblia, nós vamos ouvir a voz de Deus. As profecias de Daniel são mais atuais do que nunca. Nós veremos que elas são profecias para o nosso tempo. Elas contêm verdade presente. Ao todo, a Bíblia contém 66 livros, que nós podemos dividir em Antigo e Novo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é dividido, pode ver pela ordem, da seguinte maneira: o Pentateuco são 5 primeiros livros, escritos por Moisés. Nós temos também os livros históricos, Josué até Esté. Tem os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e Cantares ou Cânticos dos Cânticos de Salomão. E depois vem o livro dos livros proféticos, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são Oséias a Malaquias. Esse é o Antigo Testamento, esses 39 livros. Já o Novo Testamento, ele é dividido em evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Os históricos, que na verdade é apenas o livro de Atos. As epístolas, que são as epístolas gerais, que Tiago, Pedro, João e Judas. E tem as epístolas paulinas, que são todas as cartas de Paulo. E o livro profético é o Apocalipse. Nós acreditamos que o livro profético de Daniel e Apocalipse têm mensagens específicas para o nosso tempo. Por isso nós queremos Daniel. Daniel foi escolhido para ser o primeiro a ser estudado, porque ele apresenta a coisa e Apocalipse é a continuação, tá ok? Ele apresenta tanto a história como o presente e o futuro. O tema central do livro de Daniel é o grande conflito entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade humana, entre as verdades do céu e as crendices pagãs, e entre o eterno governo de Deus e os transitórios governos da terra, entre o perseguido povo de Deus e os inimigos perseguidores. A opinião tradicional é de que o livro de Daniel foi escrito, tanto por judeu como por cristão, tem a opinião de que o livro de Daniel foi escrito por Daniel. Às vezes a gente diz, que lógico, mas não. Por exemplo, o livro de Jó,
Muitos acreditam que foi escrito por Moisés. Mas o livro de Daniel tem a ideia de que ele foi escrito em torno do ano 600 a.C. pelo próprio Daniel, enquanto ele estava prisioneiro no Império de Babilônia. Só que, será que realmente foi Daniel? A Bíblia pode dar resposta. Além de que foi usado a primeira pessoa no livro de Daniel, o que indica que era o próprio Daniel escrevendo, Mateus 24:15 diz o seguinte: Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então o profeta Daniel falou isso. Foi o próprio Daniel que escreveu. Se os historiadores já dão base para dizer que foi Daniel, então se o próprio Cristo falou, está encerrado o assunto. Foi Daniel e pronto. E quem era Daniel? O próprio livro dá uma introdução de quem era Daniel. No verso 1 do capítulo 1, do verso 3 ao 6, fala que Daniel era um jovem da linhagem real e que pertencia à nobreza de Israel. E o que acontece? Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez a cidade de Jerusalém, em 605 a.C., ele levou cativos para a Babilônia vários jovens, né? E entre esses estavam Daniel e seus 3 amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias. Daniel ele era um jovem nobre e ele estava entre os mais sábios de Israel. Você vai ver mais à frente por que ele era assim. Só que ao mesmo tempo que Daniel ele foi levado cativo e para a Babilônia, ele teve vários privilégios até. E nós vamos ver mais à frente esses privilégios. E existe um tempo profético que Daniel ele enfatiza no livro dele. Esse tempo você pode encontrar, por exemplo, em Daniel capítulo 2, o verso 28. Lá diz o seguinte: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E Daniel, capítulo 10, o verso 14, diz o seguinte: Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, os últimos dias, eles são dias, é um período de tempo muito enfatizado por Daniel. A mensagem de Deus foi clara. Uma parte do livro de Daniel, né, uma parte do que está escrito no livro de Daniel se referiam a dias ainda muito distantes. Esse período é mencionado na Bíblia como os últimos dias. Essas profecias requerem especial atenção, pois em que tempo estamos vivendo? Os últimos dias. Então essas profecias de Daniel são para o nosso tempo, já que nós estamos vivendo o tempo do fim. Agora, já que as profecias de Daniel eram para o tempo do fim, que ordem ele recebeu do anjo? Daniel capítulo 12, o verso 4 e o 9, diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Agora o verso 9. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, já que as profecias não eram para o tempo dele, Daniel recebeu a ordem de ter as visões encerradas e seladas. Então, fechou as visões, selou. O livro de Daniel teria uma parte que só seria compreendida no tempo do fim. Daniel recebeu instruções de fechar e selar o livro, essas profecias, até que o tempo determinado se cumprisse. Vamos ver mais à frente que esse tempo já chegou. O tempo do fim é o tempo no qual vivemos.
E você deve estar se perguntando, como assim tempo do fim? Quando é que começa esse tempo do fim? Será que a Bíblia dá base para saber quando? Claro, a Bíblia era bem clara em dizer, em Daniel capítulo 12, versos 6 e 7, o seguinte: Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, quando tempo deveria, quando se iniciaria o tempo do fim? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Como assim 3 tempos e meio? A que se refere 3 tempos e meio? Vamos fazer agora uma tabelinha de conversão, tá ok? 3 tempos e meio, já que ele disse um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 tempos e meio. A quanto tempo se refere? O que é um tempo em profecia? De acordo com Daniel capítulo 11, verso 13, que diz o seguinte: Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, a cabo de tempos, isto é, de anos. Então, um tempo representa um ano. Ou seja, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Ok? Tudo bem. Temos agora que 3 tempos e meio são 3 anos e meio. E o que são 3 anos e meio em profecia? Como entender? Para isso é muito simples. Nós vamos ver quanto tempo representa esse período, tá certo? Vamos transformar em dias. Porque a profecia não diz quanto tempo é um ano em profecia, mas diz quanto tempo é um dia. Você pode ver em Números capítulo 14, verso 34, que lá diz o seguinte. Números 14, 34. Segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Cada dia equivale a quanto tempo? Um ano. Então agora vamos transformar esses 3 anos e meio em dias para novamente transformar em anos, para sabermos quanto tempo se refere à visão e desde quando, tá ok? Vamos primeiro transformar os anos em meses. Transformamos tempos em anos, agora anos em meses. Um ano tem 12 meses. Então, 3 anos e meio seriam 3,5 vezes 12. Se você quiser, pode usar a sua calculadora, que vai dar 42 meses. Então, temos agora 42 meses, não é? Agora basta saber quantos dias equivalem a 42 meses. Na Bíblia, um mês são 30 dias. Então, 30 dias vezes quantos meses? 42. Quanto tempo dá? 1260 dias. Ok? Tudo bem? Entendido? Agora que já sabemos quantos dias, transformamos cada dia em um ano, como diz Números 14, e vamos ter 1260 anos. Ao lidarmos com o período profético, nós já vimos que um dia representa um ano, então 1260 anos. Esse tempo, ele aparece outras vezes na Bíblia. Vamos mais à frente, vamos estar mais a fundo esse estudo dos 3 anos e meio, vamos estar mais à frente quando se cumpriu e o que ele significa para o povo de Deus. Esse período de perseguição, ele foi feito pelo chifre pequeno, aos santos do Altíssimo. Mais à frente vamos ver quem é esse chifre pequeno. Mas apenas para dar um adiantamento, eu vou dizer quando começou, quando se cumpriu. Na história foi do ano 538. Aí
1260 anos à frente, chegamos ao ano 1798. Assim, o ano de 1798 dá início ao chamado de Tempo do Fim, ou seja, desde o ano de 1798 nós estamos vivendo o Tempo do Fim, tá ok? E essas profecias estavam seladas até esse tempo, mas a partir do ano de 1798 as profecias foram abertas para o entendimento ao público, ou seja, a partir desse ano começa-se o estudo mais profundo de Daniel e assim as profecias começam a ser interpretadas corretamente. Ficou claro? Deus está guiando seu povo o tempo todo. E que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Amós, capítulo 3, verso 7, o profeta diz assim, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Daniel, diferente da maioria dos profetas, como Isaías, Zacarias e outros, ele foi chamado por Deus para receber revelações que se aplicavam exclusivamente aos nossos dias. Veremos em cada história e profecia de seu livro mensagens divinas que nos fortalecem e animam à medida que nos aproximamos da última grande crise da história. Assim, é preciso que reservemos tempo para o estudo desse livro, Daniel, pois quando o homem descreve as profecias, ele se corrompe. Provérbios 29, verso 18. Quando as pessoas desprezam a mensagem profética, elas perdem o padrão moral de Deus para suas vidas. O resultado é degradação, pois sem Deus o homem se corrompe. A palavra profética é a forma que Deus usa para demonstrar que podemos confiar totalmente nele, no que diz respeito à nossa vida no presente e também ao futuro. E Jesus deu uma advertência em Mateus 24:15, naquele verso que nós já lemos lá. Ele diz assim: quem lê, entenda. Ler e entender, esses são os dois desafios para todos nós. Agora que descobrimos que já estamos vendo o tempo do fim, quando as profecias de Daniel já podem ser desvendadas, vamos aprofundar nosso estudo. Na próxima lição, nós vamos descobrir como Deus cuida de seus filhos, independente das circunstâncias adversas. Dependendo do que aconteça, Deus está no controle. Então ficou claro, estamos no tempo do fim. E esse é o tempo de estudarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, porque o tempo está próximo. E aquele que há de vir, virá.